Reflexão e explicação da liturgia do dia. O fim da ansiedade. Você tem carregado preocupações que tiram sua paz e roubam sua esperança? E se Jesus estivesse lhe oferecendo hoje o caminho para viver com mais serenidade, confiança e liberdade interior? Na primeira leitura do segundo livro das Crônicas, contemplamos uma forte lição sobre as consequências da infidelidade a Deus e da ingratidão humana. Após a morte do sacerdote Joiada, que havia guiado o rei Joás no caminho da fidelidade, o rei deixou-se influenciar por maus conselheiros e o povo abandonou o Senhor para seguir a idolatria. Mesmo diante dos repetidos apelos dos profetas, especialmente de Zacarias, filho de Joiada, o povo endureceu o coração e rejeitou a palavra de Deus. Esta passagem nos ensina que, quando nos afastamos do Senhor e colocamos nossa confiança em falsas seguranças, acabamos sofrendo as consequências de nossas próprias escolhas. Ao mesmo tempo, vemos a misericórdia de Deus, que nunca deixa de enviar mensageiros para chamar seu povo à conversão. A leitura nos convida a permanecer firmes na fé, a ouvir a voz de Deus com humildade e a cultivar a gratidão por aqueles que nos ajudam a caminhar no caminho da verdade. O Salmo de hoje nos ensina que Deus é sempre fiel às suas promessas, mesmo quando os seres humanos falham em sua fidelidade. Ao recordar a aliança estabelecida com o rei Davi, o salmista destaca que o Senhor sustenta sua graça e seu amor ao longo das gerações. Embora Deus corrija aqueles que se afastam de seus caminhos, sua correção não nasce da rejeição, mas do amor de um pai que deseja conduzir seus filhos de volta à verdade. Este salmo nos ajuda a compreender que a misericórdia divina é maior do que nossas fraquezas e que Deus jamais abandona aqueles com quem fez aliança. É um convite a confiar na fidelidade do Senhor, permanecer obedientes aos seus mandamentos e recordar que mesmo nos momentos de provação, sua graça continua presente, sustentando nossa caminhada de fé. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. O Evangelho de hoje faz parte do Sermão da Montanha, um dos mais importantes ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã. Nesta passagem, o Senhor aborda um tema extremamente atual: a relação entre a confiança em Deus e a preocupação excessiva com os bens materiais. Jesus conhece profundamente o coração humano e sabe que muitas vezes somos dominados pelo medo do futuro, pela insegurança financeira e pela busca incessante de conforto e estabilidade. Por isso, ele começa com uma afirmação forte e direta: ninguém pode servir a dois senhores. Com essas palavras, Jesus ensina que o coração humano não pode estar dividido entre Deus e as riquezas. Não se trata de condenar o dinheiro ou o trabalho honesto, mas de alertar contra o perigo de transformar os bens materiais em nossa principal fonte de segurança e felicidade. Quando Jesus afirma que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ele utiliza a palavra que, no original, faz referência às riquezas vistas como um verdadeiro senhor que domina a vida das pessoas. O dinheiro torna-se um ídolo quando passa a ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Isso acontece quando as preocupações financeiras determinam nossas escolhas, quando o desejo de possuir mais se torna mais importante do que os valores do Evangelho, ou quando acreditamos que nossa felicidade depende exclusivamente do que possuímos. Cristo nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a perguntar sinceramente: quem governa nossas decisões? O amor a Deus ou a busca desenfreada por segurança material? A partir desse ensinamento, Jesus passa a falar
sobre a preocupação excessiva com as necessidades da vida. Ele não está incentivando a preguiça, nem dizendo que não devemos trabalhar ou planejar o futuro. Pelo contrário, a própria Bíblia valoriza o trabalho e a responsabilidade. O que Jesus combate é a ansiedade que consome a alma, aquela preocupação constante que rouba a paz, gera medo e nos faz viver como se tudo dependesse apenas de nossos esforços. O Senhor recorda que a vida é muito mais valiosa do que aquilo que possuímos. O alimento é importante, a roupa é necessária, mas a existência humana possui uma dignidade infinitamente maior, porque fomos criados por Deus e somos amados por Ele. Para ilustrar essa verdade, Jesus aponta para os pássaros do céu. Eles não cultivam a terra, nem armazenam provisões, mas encontram diariamente aquilo de que necessitam para viver. Evidentemente, os pássaros realizam sua parte buscando alimento, mas dependem da providência divina para encontrar aquilo que sustenta suas vidas. O ensinamento de Jesus não é que devemos cruzar os braços esperando que tudo aconteça sozinho, mas que devemos trabalhar sem perder a confiança no cuidado de Deus. Se o Pai Celestial cuida de criaturas tão pequenas, quanto mais cuidará de seus filhos, criados à sua imagem e destinados à vida eterna. Em seguida, Jesus utiliza a imagem dos lírios do campo, que crescem naturalmente e revelam uma beleza extraordinária. Ele afirma que nem mesmo o rei Salomão, conhecido por sua riqueza e esplendor, se vestiu com tanta beleza quanto essas flores. Aqui, Cristo deseja mostrar que Deus é generoso e atento aos detalhes de sua criação. Os lírios representam a ação silenciosa da providência divina, que sustenta e embeleza o mundo, sem que muitas vezes percebamos. Ao contemplar a natureza, aprendemos que Deus não apenas cuida das necessidades básicas de suas criaturas, mas também manifesta seu amor através da beleza, da harmonia e da abundância presentes na criação. Jesus prossegue afirmando que os pagãos vivem preocupados em buscar apenas as coisas materiais, porque não conhecem plenamente a Deus como Pai. Os discípulos, porém, são chamados a viver de maneira diferente. Eles sabem que Deus conhece suas necessidades antes mesmo que as expressem em oração. Essa verdade não elimina os desafios da vida, nem significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas oferece uma nova perspectiva. O cristão vive confiando que Deus acompanha cada passo de sua caminhada e que nenhuma situação escapa ao seu olhar amoroso. A fé não remove todas as tempestades, mas dá a certeza de que nunca estaremos sozinhos em meio a elas. O ponto culminante do Evangelho está no versículo em que Jesus declara: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça." Esta é a chave para compreender toda a passagem. Colocar Deus em primeiro lugar significa orientar a vida segundo seus ensinamentos, cultivar a oração, praticar a caridade, viver a justiça e buscar a santidade em todas as circunstâncias. Quando o reino de Deus ocupa o centro da nossa existência, as demais coisas encontram seu devido lugar. Por isso, Jesus conclui dizendo para não nos preocuparmos excessivamente com o amanhã. Cada dia traz seus próprios desafios e Deus concede as graças necessárias para enfrentá-los. O discípulo é chamado a viver o presente com confiança, responsabilidade e serenidade, entregando o futuro nas mãos daquele que conhece todas as suas necessidades e jamais abandona aqueles que nele confiam. E você, que ficou até o final, reze conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.